menino de 11 anos desapareceu sem deixar rastros. Seu paradeiro só foi descoberto depois de 2 meses, mas infelizmente ele já estava sem vida. A pessoa responsável por isso foi sua madrasta, que já estava cansada da vida que estava levando. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação, e também me siga no Instagram, @CamilaGSantos. Por lá eu posto os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Letícia Harding conheceu Albert Stout em janeiro de 2014 em um jogo de softball. Antes de conhecer Albert, Letícia havia se casado com um homem chamado Chase Hunt e os dois tinham tido uma filha chamada Harley. Mas o casamento não durou muito tempo e o casal acabou se separando. Já Albert havia se casado com uma mulher chamada London e os dois tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. O menino era o filho mais velho do casal e se chamava Gannon Jacob Stout. E nessa época, Albert já fazia parte da Guarda Nacional do Exército. Albert e Letícia se casaram em janeiro de 2015, quando eles ainda moravam na Carolina do Sul. Albert tinha a guarda de seus 2 filhos e ele foi transferido para o Colorado, então ele levou seus 2 filhos, Letícia e a filha dela. Já em Colorado, Letícia começou a trabalhar como assistente de professor do ensino fundamental para crianças com necessidades especiais. Agora, falando um pouco sobre Gannon, ele nasceu no dia 29 de setembro de 2008, em Florença, na Carolina do Sul. Ele nasceu de forma prematura quando a sua mãe estava com 5 meses de gestação. O bebê passou um bom tempo internado na UTI do hospital e os médicos acreditavam que se ele conseguisse sobreviver, ele viveria com várias sequelas. Mas Gannon era um bebê muito forte e lutou para continuar vivo. E ele se tornou uma criança saudável, alegre, que gostava de esportes, videogame e amava muito a sua irmã mais nova, Lina. A família estava morando em um bairro para militares que ficava ao sul de Colorado Springs. E é aqui que começa toda a história. Em janeiro de 2020, Albert tinha viajado para uma missão em Oklahoma, mas ele mantinha um contato regular com sua família. No dia 27 de janeiro de 2020, por volta de 6h55 da noite, a polícia do condado de El Paso recebeu uma ligação de Letícia, alegando que seu enteado havia ido para a casa de um amigo e deveria ter voltado por volta de 5 da tarde, mas ele não havia aparecido e ela não estava conseguindo encontrá-lo pela vizinhança. Durante a ligação, Letícia parecia estar bem tranquila. Ela descreveu a aparência de Gannon e disse quais eram as roupas que ele estava vestindo e falou que ele saiu de casa por volta de 3h15 da tarde. Ao ser questionada pela atendente sobre quem teria sido a última pessoa a ver Gannon, Letícia disse que provavelmente teria sido ela. Por volta de 10 da noite, os detetives do gabinete do xerife foram até a casa de Letícia para conversar com ela pessoalmente. Ela disse que tinha passado pela casa dos amigos de Gannon para ver se ele estaria na casa de algum deles. E disse também que havia mandado a sua filha Harley ir até o parque para procurá-lo. Os detetives então perguntaram se poderiam andar pela casa para ver se encontravam algumas pistas, e a Letícia assentiu e foi guiando eles pela casa. Durante essa inspeção pela casa, ela foi apontando para alguns lugares que poderia chamar a atenção dos detetives, e elas sempre inventavam a desculpa para qualquer coisa que pudesse alarmá-los. Os policiais acharam esse comportamento um pouco estranho, mas não encontraram nada que pudesse incriminá-la. Albert chegou em Colorado Springs já no dia seguinte, e Letícia foi buscá-lo no aeroporto por volta de 9 horas da manhã. Inclusive, alguns de seus amigos da Guarda Nacional também voltaram nesse mesmo dia para ajudar nas buscas pelo filho de Albert. Pouco antes de ir até o seu marido, ela passou em uma loja de aluguel de veículos e alugou um carro no modelo Kia Rio e deixou o seu carro lá estacionado e foi com esse carro alugado buscar o seu marido. London, a mãe de Gannon, morava na Carolina do Sul e foi até Colorado para ajudar nas buscas por seu filho. Outros familiares também foram até o Colorado e todos eles ficaram na casa de Albert e Letícia. Ela ficou com
muitos ciúmes porque a ex-esposa de Albert estava na casa. Nesse dia, o casal tinha marcado de encontrar os detetives em um Starbucks para passar mais informações sobre o desaparecimento da criança, porque estranhamente, Letícia não queria que esse interrogatório fosse feito dentro de sua casa. Em certo ponto, Albert começou a desconfiar de algumas coisas que não estavam fazendo sentido, como por exemplo, quando Letícia disse que iria deixar o seu carro estacionado na frente da escola onde ela dava aula, para que pessoas que estavam na casa deles pudessem estacionar o seu próprio carro. Só que Albert passou na frente da escola e não viu o carro de sua esposa lá. Depois, ele pediu para ver a imagem da câmera de segurança de seu vizinho, para ver se tinha pistas sobre o seu filho, já que Letícia disse que ele tinha saído sozinho para ir à casa de seus amigos, mas estranhamente não havia nenhum vídeo onde Gannon aparecia caminhando sozinho no dia de seu desaparecimento. Albert ficou tão transtornado com tantas mentiras contadas pela sua esposa que ele foi confrontá-la para saber a verdade. Então Letícia disse que na noite anterior ao desaparecimento, Gannon estava jogando em seu Nintendo quando não deveria, e quando ele a escutou chegando perto do porão, ele se assustou e derrubou uma vela em cima do carpete, e isso fez com que pegasse fogo e soltasse muita fumaça. Então ela saiu de casa com sua filha, Lina, e os cachorros. Então, ela voltou para dentro da casa com um cobertor e foi até o porão salvar Gannon. Ela conseguiu apagar o fogo com a coberta e os dois saíram de lá. Então, eles entraram no carro e Letícia dirigiu pela cidade por algumas horas sem saber o que fazer, e depois eles voltaram para casa e abriram todas as janelas para o cheiro da fumaça sair. E só então que ela percebeu que os braços de Gannon estavam com alguns machucados, algumas queimaduras. Então, ela pegou, fez o curativo nele e depois cortou uma parte do carpete para jogar fora. E ela disse para Gannon que venderia o Nintendo dele e alguns móveis para pagar pelo estrago. E ela chegou a gravar todas essas ameaças, enquanto Gannon chorava bastante e pedia desculpas. Depois, ela foi para a parte de cima da casa com as meninas para dormir e Gannon teve que dormir no porão com as janelas abertas. E um adendo muito importante aqui, gente. Em janeiro é inverno no Colorado e lá faz muito frio. A temperatura máxima chega a 7 graus. Imagina qual é a temperatura na parte da noite. Então essa história dela estava um pouco estranha. Ela disse que Gannon estava tendo muita dor de barriga. Então no dia seguinte ela ligou para a escola dele, disse que o garoto não iria porque estava doente. Depois ela ligou para o seu trabalho e disse que não iria porque o seu padrasto havia sido atropelado e acabou falecendo. Lina foi para a escola e Harley foi trabalhar. Então ela ficou sozinha na casa com Gannon. Como ela tinha algumas coisas para fazer, ela pegou o Gannon, colocou dentro do carro e eles saíram de casa. Quando ela estava passando perto de uma construção, ela encontrou um homem que se apresentou como Edgardo. Ela o parou e perguntou se ele tinha o mesmo tipo de carpete que era usado para cobrir o chão de sua casa para consertar o lugar que estava queimado. Então ela passou o endereço e deu a senha da porta da garagem para que ele entrasse na casa, fosse até o porão e fizesse o reparo enquanto ela estava fora. Então ela foi com Gannon até o pet shop para comprar roupas e brinquedos para os cachorros e aparentemente ela foi lá 2 vezes. Depois eles pararam para comer um donuts e depois passaram num posto para abastecer o carro. Ela disse que os dois voltaram para casa por volta de 2:30 da tarde. Depois disso, ela foi até o seu quarto no andar de cima para trocar de roupa e se arrumar para limpar a casa e malhar. E nessa hora, ela disse que estava usando um fone de ouvido, mas escutou um barulho vindo do porão. Quando ela foi até lá para ver o que estava acontecendo, Edgardo estava saindo do porão com uma arma. Ela acabou entrando em desespero e disse para ele levar o que quisesse da casa, porque ela não tinha dinheiro. Lina tinha acabado de chegar da escola, então Edgardo falou para Letícia ir até lá, cumprimentá-la e falar para ela ir brincar na rua. Quando ela voltou pro porão, ela viu Edgardo apontando a arma para Gannon. Ele tentou se defender, mas Edgardo jogou ele pro outro lado do quarto e ele bateu a cabeça com força, então espalhou sangue por toda parte. Edgardo pediu uma mala. Ela entregou a mala para ele e levou um golpe muito forte na cabeça e desmaiou. Quando ela acordou, Edgardo e Gannon não estavam mais lá. E o que ela fez depois disso?
resolveu faxinar todo o quarto. No meio da faxina, ela mandou mensagem para sua filha que ainda estava no trabalho e pediu para que ela passasse no mercado para comprar sacos de lixo, bicarbonato de sódio e pó para limpar o carpete. E ao ser questionada por Albert do porquê ela não chamou a polícia, ela disse que sentiu medo porque sabia qual seria a reação dele e também ela se sentia responsável pelas crianças. E além disso, ela disse que sentia vergonha pelo abuso. Mas, gente, essa versão dada por Letícia caiu por terra, porque não existia nenhum Edgardo. Durante as investigações, os detetives descobriram que no momento que ela disse que estava sofrendo abuso, na verdade, ela estava em constante contato com Albert por meio de mensagem. Então, esse negócio de abuso também era mentira. No dia 29 de janeiro, Letícia tinha que comparecer na delegacia por volta de 10 horas da manhã. Só que ela chegou com 2 horas de atraso, porque estava no lava-jato, higienizando o seu carro por dentro. E ela também devolveu o carro alugado. Durante o interrogatório, ela estava agindo de forma evasiva e ela teve a cara de pau de levar um caderno com todas as anotações sobre o que tinha acontecido e ela disse que precisava daquilo porque a situação era muito complicada. Então ela contou toda aquela história do Edgardo. E quando chegou na parte que ela falou que tinha levado um golpe forte na cabeça e tinha desmaiado, os detetives repararam que ela não tinha nenhum machucado aparente. E isso era muito estranho, já que tudo tinha acontecido há poucos dias. E quando ela relatou o abuso, os detetives se ofereceram para levá-la até o hospital para fazer um exame e depois fazer um boletim de ocorrência. Só que ela se negou. E ela estava tão focada em despistar os detetives que ela começou a falar sobre coisas que eles nem tinham perguntado. Ela disse que dias antes do incidente, Gannon estava brincando na garagem e acabou cortando um pé com uma das ferramentas de Albert. Então ela abriu a porta traseira de seu carro e sentou ele lá para fazer um curativo. Então, gente, ela já estava se antecipando para quando os detetives encontrassem o sangue do garoto espalhado por alguns locais que não deveriam ter sangue de ninguém. Mas o fato é que quando a polícia fez uma varredura na casa de Letícia, eles usaram um luminol e eles realmente encontraram sangue na parte de trás do carro dela. Só que eles não falaram isso pra ninguém, inclusive pra Letícia. Então, não teria o porquê estar se justificando de algo que nem tinha acontecido ainda. E naquele momento, os detetives acharam melhor detê-la e pedir um mandado de segurança pra verificar o celular dela. Mas é claro que ela não ia aceitar assim do nada ser detida. Então, ela começou a sentir muitas dores no peito e eles precisaram chamar uma ambulância pra ela. Quando ela chegou no pronto-socorro, ela simplesmente pegou e saiu sem avisar nada pra ninguém. Então ela pegou sua filha e as duas foram pra casa de familiares na Carolina do Sul. As buscas pelo garoto continuaram, só que eles não estavam mais tratando ele como um fugitivo, e sim como um garoto desaparecido. Caso eu não tenha comentado ainda, Gannon estava com 11 anos na época de seu desaparecimento. Então, com a mudança desse status de criança fugitiva para criança desaparecida, eles começaram a ter apoio do FBI e do Centro Nacional de Criança Desaparecida. As buscas foram ampliadas e a polícia começou a procurar pela County Road 105, já que o GPS do carro de Letícia tinha passado por ali na manhã do dia seguinte do desaparecimento. Enquanto isso, os pais de Gannon estavam fazendo apelos desesperados na mídia, pedindo para que seu filho voltasse para casa em segurança. A essa altura, a casa da família já estava sendo tratada como cena de crime, então todos tiveram que sair de lá. Os detetives já tinham evidências suficientes para afirmar que Gannon havia sido assassinado dentro daquela casa, mas eles não tinham o principal, o corpo. Albert já não acreditava mais em Letícia, mas ele se juntou com os detetives e ele passou a ligar para ela com a orientação dos detetives. Enquanto isso, as conversas eram gravadas. E durante essas ligações, Letícia acabou dando 6 versões diferentes do que teria acontecido naquele dia. Mas eu não vou contar todas as versões porque esse caso já está muito longo. No dia 21 de fevereiro, as buscas haviam sido interrompidas por causa da neve, mas os detetives já
tinham certeza da culpa de Letícia. E no dia 2 de março, Letícia foi presa na Carolina do Sul. Ela foi acusada de assassinato de uma criança menor de 12 anos, um agravante por ser uma pessoa em posição de confiança, abuso infantil resultando em morte e a adulteração de cadáver. As autoridades anunciaram que não acreditavam que Gannon estava vivo, mas eles não haviam encontrado seu corpo ainda. No dia 5 de fevereiro, ela foi extraditada para o Colorado e ela ainda tentou fugir da van que estava transportando. Ela permaneceu sob custódia até que no dia 17 de março de 2020, em Pace, uma cidade perto de Pensacola, na Flórida, um homem estava fazendo uma inspeção em uma ponte quando encontrou uma mala em uma área de pântano. Ele foi até a mala e percebeu que ela estava muito pesada. Quando ele abriu, ficou chocado ao se deparar com os restos mortais de uma pessoa. Ele disse que viu os 2 pés pequenos com uma meia de futebol. A polícia chegou rapidamente ao local e pouco tempo depois eles confirmaram que era o corpo do pequeno Gannon. O resultado da autópsia determinou que ele foi ferido 18 vezes por golpes de faca, levou um tiro e foi estrangulado e tinha fraturas graves em seu crânio. Ficou claro que ele tentou lutar para salvar sua vida, porque ele estava com ferimentos em sua mão e no seu braço. O estado de decomposição já estava tão avançado que o médico legista não soube dizer qual era a ordem de cada lesão. Lembrando que se tratava de uma criança com apenas 11 anos. O médico legista também descobriu que ele tinha hidroquinona em seu organismo. Esse medicamento é um analgésico que causa sonolência. Bom, até aqui essa história tá meio jogada. Então agora eu vou contar as partes que vai fazer tudo se encaixar. Tudo isso chegou nesse ponto porque o casamento de Letícia e Albert estava passando por um momento muito difícil e ela estava cansada por estar se esforçando muito para criar os filhos dele. Então isso fez com que ela ficasse ressentida com as crianças. Uma perícia feita em seu telefone mostrou que ela já estava pesquisando por empregos e apartamentos em outras cidades, semanas antes do ocorrido. Então no dia 27, ela ligou para a escola de Gannon, avisou que ele não iria e tirou fotos dele enquanto ele dormia e mandou para Albert naquela manhã. E depois, ela deixou o celular em casa, pegou a caminhonete de seu marido, saiu de casa para resolver algumas coisas, mas Gannon não foi capturado por nenhuma das câmeras de segurança dos lugares que ela foi. Então ela provavelmente deu hidroquinona para ele antes deles saírem de casa e ele ficou dentro da caminhonete o tempo todo. Os dois voltaram para casa por volta de 2h20 da tarde e depois ela atacou o pequeno Gannon da forma que eu já falei. E tudo isso aconteceu dentro do quarto dele. Quando Lina chegou da escola, Letícia foi até ela para cumprimentá-la e disse para ela ir para a rua brincar, enquanto ela limpava o quarto de Gannon. Ela limpou tudo, inclusive tirou os lençóis que ficaram encharcados de sangue, porque os lençóis que apareciam na foto que ela tirou e mandou para Albert eram diferentes dos lençóis que os detetives encontraram naquela noite quando eles foram até a casa dela. Depois, ela colocou ele dentro de uma mala grande e o carregou para a garagem. Então, ela colocou a mala na parte de trás de seu veículo. E só depois, ela ligou para a polícia para reportar o desaparecimento. No dia seguinte, ela foi até o aeroporto, deixou o carro lá, pegou um carro alugado e foi buscar o seu marido. E os dois foram para casa, no carro alugado. Aí, na parte da noite, ela pegou o carro alugado, foi até onde estava o seu carro, deixou o carro alugado lá, pegou o seu carro e dirigiu até o sul do condado e se livrou da mala. Depois ela voltou até onde estava o carro alugado, deixou seu carro lá de novo, pegou o carro alugado e voltou para sua casa. Aí no dia seguinte, no dia 29 de janeiro, ela devolveu o carro alugado, pegou seu carro, foi até o Lava Jato e fez uma limpeza completa por dentro. E depois ela foi até a delegacia para prestar o depoimento, que foi quando ela chegou na delegacia com 2 horas de atraso, como eu disse anteriormente. O carro dela foi apreendido pela polícia, então ela pegou um carro alugado que estava com um conhecido dela que tinha ido até Colorado para ajudar nas buscas por Gannon. Mas os detetives já tinham colocado um rastreador nesse carro sem o conhecimento dela. E no dia 30 de janeiro, ela dirigiu para uma área ao norte de Palmer Lake, ao sul do condado de Douglas, no Colorado. Os investigadores acreditaram que ela tinha ido até o local para checar se as evidências do corpo de Gannon ainda estavam escondidas, mas na verdade, ela foi até lá para recuperar o
corpo. Dakota, o meio-irmão de Letitia, estava na cidade para ajudar nas buscas. E no dia 31 de janeiro, ele a ajudou a alugar uma van branca para caso ela quisesse se mudar de lá com sua filha Hailey. Ele percebeu que sua irmã estava se esforçando muito para colocar uma mala pesada dentro da van e ela disse que a mala estava cheia de coisas velhas. E nos 3 dias seguintes, Letitia e Harley dirigiram a van pelo Texas, Louisiana, Alabama e Flórida. E no dia 4 de fevereiro, Letitia se hospedou em um hotel em Pensacola e jogou a mala de uma ponte próxima. E depois de lá, ela voltou para a Carolina do Norte e devolveu a van alugada. Depois disso, aconteceu dela dar aquelas 6 versões diferentes para Albert e ela foi presa e extraditada para o Colorado. Acho que agora tudo acabou se encaixando. Após ser presa, Letitia alegou que era inocente e que tinha insanidade mental. No dia 3 de abril de 2020, começou o julgamento. Ela e sua advogada de defesa tentaram usar um diagnóstico de um psiquiatra contratado pela defesa, alegando que Letitia tinha transtorno dissociativo de identidade, ou seja, dentro dela viviam várias personalidades, então poderia ter sido uma dessas personalidades que cometeu o crime. O julgamento durou 21 dias e terminou com o veredito do júri no dia 8 de maio. O júri se reuniu por 8 horas até chegar à conclusão de que Letitia era culpada. Após o anúncio do veredito, os familiares de Gannon pediram que Letitia recebesse a pena máxima e Albert também pediu que o juiz retirasse o sobrenome dele de Letitia. O juiz condenou Letitia à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional pela acusação de homicídio em 1º grau. Ele também a condenou a 13 anos e 6 meses de prisão pelas acusações de adulteração de provas e adulteração de cadáver. E só para esclarecer que a filha de Letitia, Harley, que tinha 17 anos na época, não sabia o que a mãe tinha feito, inclusive testemunhou contra ela quando descobriu o que havia acontecido. E o mesmo vale para o meio-irmão de Letitia, que ajudou ela a alugar a van. Ele não sabia de nada e testemunhou contra ela. Bom, gente, esse caso aqui eu não preciso nem falar, né, que é envolto em muita crueldade. É bem triste, na verdade. O fato é que nada vai trazer a criança de volta. Os pais sofreram e com certeza sofrem até hoje pela perda do filho. É isso. Pelo menos ela vai ficar presa e não tem chance dela cometer isso de novo. E eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.